Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Douglas, estamos hoje com a nossa intérprete Vânia e nós iremos para a nossa aula de matemática do primeiro ano sobre funções. Introdução a funções ou noções a funções. Então, para você se localizar, você vai pegar aí o seu PET número 2 na segunda semana. Você vai acompanhar conosco aí para que fique mais fácil a nossa interação. E na aula de hoje, então, nós iremos utilizar a função linear para representar relações de grandezas diretamente proporcionais. Então, nós iremos introduzir funções. É o conteúdo que nós vamos ver daqui para frente. Então, o que seria a função e para que ela serve? Então, basicamente, ela serve para relacionar duas variáveis de acordo com uma regra, ou você pode falar também uma lei. Nós vamos ver o que é isso mais para frente, é só para a gente dar uma noção. E aplicações do cotidiano. Então, por exemplo, um cálculo do preço de uma corrida de táxi. Eu não sei se você já pegou táxi, mas a corrida de táxi é calculada através de uma funçãozinha. E o cálculo também de o preço de uma quantidade, um peso qualquer que você vai comprar, de uma quantidade de carne ou legumes. Aquela balança lá que eles colocam lá, o legume ou a carne, ela está fazendo ali basicamente uma funçãozinha para fazer o cálculo do preço que você irá pagar. Então, um exemplo aqui, nós vamos citar para você começar a entender o que seria uma função então. Então, ao preparar o churrasco, o seu Manuel calcula que cada pessoa come aproximadamente 400 gramas de carne, mas sempre ele compra 3 kg a mais por precaução. Então, fazer uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas à quantidade de gramas que o seu Manuel terá que comprar. Então, nós iremos criar também uma fórmula ou lei para essa situação. Então, aqui, para fazer um churrasco, então ele tem um cálculo básico lá, chegar e simplesmente comprar uma carne, A matemática serve até para isso. E ele tem essa regra com ele, então o que ele faz? Ele utiliza a seguinte regra, os quilogramas, 3 quilogramas, que ele deixa a mais, sobrando. Por quê? Para que não haja o quê? Falta. E esses 400 gramas por pessoa. Então, se for uma pessoa, ele vai pegar 400 gramas, se for duas, 800 gramas, e assim sucessivamente. Então, aqui nós já temos a tabela propriamente dita. Então, nós vamos lembrar o seguinte, voltando nesse caso, que nós iremos primeiramente converter, 3 quilos em gramas. Para a gente começar, porque nós não podemos trabalhar com gramas e quilogramas. Essa função tem que trabalhar ou com gramas ou quilogramas. Então, no nosso caso, nós iremos trabalhar com gramas. Foi aquilo que foi pedido no problema. E os 400 gramas para cada pessoa convidada. Então, nós temos aqui 0 pessoas, 3.000 gramas. Não faz muito sentido, mas é uma possibilidade, que ele vai ter essa reserva lá. Com uma pessoa, então aqui eu somei as 400 gramas. Para 2 pessoas, mais 400, 3.800. Para 3 pessoas, 4.200 e por aí vai. E como que eu vou escrever então essa minha função? Ou essa regrinha? O que seria a regra então? É uma fórmula genérica de forma que com qualquer quantidade dessa aqui, que eu inseri aqui nessa formulazinha, eu consiga obter este valor aqui. Então, a formulazinha genérica, que é a nossa função, ou também você pode chamar de lei, vai ser G, que é a quantidade de gramas, igual a 400 vezes P, 400 vezes P, mais os 3.000 gramas, que é a reserva que ele deixa lá. Ou na forma de função agora, essa aqui seria uma regrinha ou uma formulazinha. Agora aqui já seria mesmo a função propriamente dita. Então a função é a quantidade de peso em relação a quantidade de gramas. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. quantidade de gramas em relação ao número de pessoas é igual a 400 gramas vezes o número de pessoas mais 3.000. É parecido com essa,
Só que agora eu já tenho g de p. O que é o g de p aqui? É a função de g, que é a gramas, em relação ao p, que é o número de pessoas. Agora nós temos também que entender alguns aspectos da função. Então, dando um nome de função, a relação entre dois conjuntos, foi o que nós falamos inicialmente, é a função de A em B, quando cada elemento de A, que está relacionado ao x, está associado a um único elemento de B, que no caso aqui é o nosso y. Então, se lembrar lá do x e do y do plano cartesiano, nós vamos trabalhar posteriormente sobre isso. Então, como é que nós indicamos? Podemos indicar dessa forma aqui, ó, função de A em B. Então, nós vamos ler função de A em B. Essa informação é importante, ó, que cada elemento do conjunto A está associado a um único. Então, você vai gravar essa palavra-chave aqui, a um único elemento. Então, não pode ser dois, um de A com um de B. Agora, o de B pode ser o contrário. Pode ter dois elementos de B com um de A, mas o contrário não pode. E nós temos também, nessa mesma função, nós temos um domínio sempre. Como que é chamado esse domínio? Domínio D de F, entre parênteses. Um F minúsculo sempre e o domínio vai ser maiúsculo, o D. E o conjunto B nós chamamos de contradomínio. CD, também entre parênteses, o F minúsculo. E também o conjunto imagem. I maiúsculo, M minúsculo de F. Então nós vamos ver como que funciona isso aqui, porque aqui ficou meio vago, talvez você não tenha entendido. E temos, para a gente finalizar, para a gente passar por exemplo, a lei. O que é a lei? É aquela regrinha, igual nós vimos lá no churrasco do seu Manuel. Então, é aquela regrinha que nós temos. Então, quando o domínio da função f não é dado explicitamente, devemos entender que o domínio é um conjunto de números reais. Então, nós vamos trabalhar praticamente o tempo todo com os números reais, que podem ser colocados no lugar das variáveis da função. No caso, nós iremos trabalhar substituindo os valores de x e obtendo um novo valor para y. Efetuados os cálculos, resulte em números reais. Então, saindo de reais, indo para reais também. Nós vamos trabalhar quase que 100% dentro dos números reais. Então, esse aqui é o nosso exemplo, para vocês entenderem. Esse exemplo também tem no PET de vocês, então eu trouxe para poder explicá-lo para vocês. Então, vocês vão observar que nós temos dois conjuntos. O A, a gente vai colocar o B aqui, esse aqui é o meu conjunto B. Iremos trabalhar com a função de A para B. Eu poderia trabalhar de B para A também, dependendo do que eu faço aqui, nessa regrinha. Mas aqui, no caso, trabalhando de A, função de A para B. Observem o sentido das setas. Então, tem o conjunto A, 0, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Pulou o 10 aí. E a relação entre eles, que é a nossa regrinha, ou lei, é o quê? F de x é igual a x mais 2. Agora vocês vão começar a entender o que é função. Vocês vão ficar craque em função aqui. Vou até apagar aqui. Então, o que é o meu domínio? O meu domínio é todo esse conjunto A aqui, ó. Esse é o meu domínio. Ou seja, quais são os elementos do meu domínio? 0, 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Então, o meu conjunto A, basicamente, é o meu domínio. Então, muito simples, não é? Por que eu sei que ele é domínio? Olha de onde que estão partindo as setas. Toda vez que a seta está aponta aqui, ó, onde que está saindo a seta vai ser domínio. Onde que a seta chega vai ser contradomínio e imagem. E agora o nosso contradomínio. O nosso contradomínio é o conjunto CD aqui, ó, o nosso conjunto B. Conjunto B. São todos esses elementos, de 0 até o 11, excluindo o 10 aqui.
E o meu conjunto imagem? Qual que é a diferença de conta domínio para imagem, então? A imagem vai ser aqueles elementos onde eu tenha a seta chegando aqui, ó. Tá vendo a seta chegando nos números? Então, somente esses elementos são a minha imagem. Esses aqui ele pertencem ao conta domínio, mas não são imagens. O que é a imagem, então? É como se estivesse frente ao espelho. Esse aqui vai refletir esse vai refletir esse e por aí vai. Por isso que tem esse nome de imagem, é como se fosse um reflexo. Então deu para a gente começar a entender? Olha só, vou passar para frente, vai estar explicando isso aqui melhor. Aqui, ó, essa mesma função, né, e agora já está lá o nosso domínio, como eu falei com vocês, o nosso contradomínio e a nossa imagem. Tudo aí, ó. E ele acrescentou aqui a nossa função, a nossa regra. Então, o que então está dizendo essa regra? Essa regra está dizendo o seguinte, aqui lembra que eu falei com vocês que o nosso domínio aqui, ó, ele está relacionado com os valores de x, e o nosso contradomínio está relacionado com os valores de y. Então, neste caso, a função, toda vez que eu tiver um x, eu vou somar mais 2 e vou ter o y. Simples assim. Olha só, 0. Então, coloco o 0 aqui. 0 mais 2, eu vou ter 2. 0 mais 1, eu vou ter, aliás, 1 mais 2, eu vou ter 3. 3 mais 2 e assim por diante, até chegar no 11. Então, a regra é nada mais, nada menos do que a relação entre esses dois conjuntos. E tem que ter essa relação, porque senão não caracteriza uma função. Então, exemplos de funções e não funções. Então, aqui, ó, um de A com um de B, e para todos. Isso é função. Um de A com um de B. Um de A, um de B. Um de A, um de B. Mas está repetindo, não tem problema. Eu posso ter um de A com um de B, esse B pode repetir. O que não pode é que nós vamos ver mais para frente. Aqui, ó, esse aqui com um também, um com um. Aqui da mesma forma. Observe que não sobra nenhum elemento aqui no conjunto A, né? Vou chamar esse aqui de A, todos esses aqui são A, e esse aqui são os B. Aqui é A, aqui é B. Então não está sobrando ninguém aqui, ó, nesses primeiros conjuntos. Agora aqui já sobra, ó. Então só desse fato de sobrar aqui, ó, nesses dois, então isso aqui já posso dizer que não é uma função. Aqui da mesma forma. Aqui está sobrando, tem algum problema? Aqui, ó, aqui sobrou também. No B, não tem problema sobrar, só pode sobrar no A, no primeiro aqui. Então, esse caso aqui já descaracteriza a função, já não é função. E aqui, lembra daquele caso que eu falei com vocês? Um A com apenas um B. Ó, agora aqui já não segue essa regra. Por quê? Eu tenho um A com dois B aqui, ó. Dois elementos de B. Então, essa regra aqui já não é uma função. Então, eu não posso caracterizá-la como função. Vamos para os nossos exemplos. Então, dada a função de A e B, descrita pelos diagramas, nós vamos determinar o conjunto domínio, nós vamos determinar o contradomínio, o conjunto imagem e a lei de formação, ou essa regrinha. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. Então, primeira coisa, o nosso domínio. Domínio, letra maiúscula D, igual. Vamos lá ver qual que são os nossos elementos de A? Ou do domínio, 2, 3, 4 e 5. Está sobrando alguém? Não, então posso escrever normalmente, essa é uma função. 2, 3, 4, 5. Encerrei aqui. Então, já respondi a letra A. O meu domínio é 2, 3, 4, 5. Contradomínio, CD maiúsculo. Contradomínio são todos elementos de B. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3 e 4. Esqueci de alguém? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o nosso contradomínio. E a nossa imagem? I maiúsculo, M minúsculo.
a nossa imagem são aqueles elementos que estão sendo relacionados com o conjunto A somente. Então aqui, ó, esse está sendo relacionado? Tá, aqui ó, a seta chegando nele. Então, isso é a imagem e esse. Mesma forma, esse também e esse também. E o 4 está sobrando. No B não tem problema sobrar, mas ele não faz parte da nossa imagem. Então, o conjunto imagem vai ser 0, 1, 2 e 3. E a lei de formação? Ah, professor, aqui agora vai complicar, hein? Eu tenho que pensar o seguinte: como que um 2 vira 0, o 3 vira 1, o 4 vira 2, seguindo a mesma regra? Aí você pode usar a multiplicação, a subtração, a soma, pode usar todas as 4 operações. Então, vou deixar você pensar um pouquinho como que o 2 pode virar 0 e o 3 pode virar 1. Pensa aí um pouquinho. Pensou? Se você falou que eu vou pegar o valor desse elemento que, lembrando, é x e esse aqui é o y, e vou subtrair por 2, você acertou. Olha só. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. E 5 menos 2, 3. Então, essa é a nossa regra. Então, a função de x é igual a x menos 2. Então, aqui eu já escrevi minha regra. Pode ser, igual eu falei com vocês, pode ser multiplicação, pode ser uma fração, divisão e por aí vai. Então, essa aqui é a nossa regrinha. Podia ser uma soma também. Vamos para o próximo exemplo. Então, nós temos que o conjunto R, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto S, 2, 8, 11, 14, 15, 17 e 20. E nós vamos representar esta função com essa regrinha aqui. Então, nós temos que fazer o nosso diagrama de flechas. Vamos representar aqui os dois diagramas. Esse aqui eu vou fazer um pouco maior porque ele tem mais elementos. Então, eu vou ter aqui os elementos 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter aqui o 2, 8, 11, 14, 15, 17 e 20. Então, já representei aqui os conjuntos R e conjunto S. Então, agora eu vou trocar aqui a cor da caneta para você ver as flechas, como é que vai ficar. Então, agora eu vou representar aqui as flechas utilizando essa regra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x, lembrando que esses aqui são os elementos de x e esses aqui são os elementos de y. Vou substituir por esse valor. Então, 3 vezes x, nós temos 6 mais 2, então vou ligar no 8. Então, liguei a primeira flecha. E assim eu vou fazer todos. 3 vezes 3, 9 mais 2, 11. Por aí vai. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. E finalizando 6 com o 20. Então, sobrou aqui o 15, sobrou 2. Não tem problema. Lembrando que isso aqui é o meu conta-domínio. Então, agora colocando o conjunto imagem. Conjunto imagem com seus elementos 8, 11, 14, 17 e 20. Resolvido o nosso problema? Entendido? Então é só isso, nesse caso. Bem simples. Então aqui no caso lá, lembra do taxista? Então só para a gente exemplificar aqui rapidamente, então ele está fazendo a corrida dele lá, ele tem um valor fixo de 4,70 e um valor variável de 2,90 por quilômetro. Então, nós vamos representar os 5 primeiros quilômetros dessa corrida dele. Então, aqui, ó, eu vou ter, então, para o primeiro quilômetro não rodou nada, 4,70, e vou somando aqui 2,90 em 2,90. Então, essa aqui vai ser a formulazinha que seria a nossa função. É a função do preço em relação aos quilômetros rodados, ou seja, 2,90 vezes a quantidade de quilômetros rodados mais o preço fixo. Então aqui, ó, o domínio, todo conjunto de x maior que 0, conta domínio, o meu y tem que ser maior do que 7,470, por quê? Porque não tem preço menor do que esse. E o conta domínio da mesma maneira, né? E a nossa regra já foi colocada anteriormente. Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante. Faça as atividades do seu PET
e estamos aí até a próxima aula.